Fala pessoal, então quais são os passos que você precisa fazer para realmente colocar teu financeiro para funcionar? Como é que nós, consultores financeiros, sugerimos quais são as etapas que a gente realmente realiza para deixar o financeiro rodando? Fica ligado. Então, eu sou o Ricardo Pinto, eu sou do canal Organizar para Crescer e queria aqui falar uma coisa que talvez você aí esteja com dúvida. Como fazer o meu financeiro funcionar? A primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente identificar onde é que está errado. Identificar quais são os controles que você já tem hoje. Às vezes a gente tem aí controles através de sistemas e o que a gente tem identificado é que muitas vezes a empresa ela só funciona com o controle das vendas. Controlar a venda é importante, porém, você precisa identificar no teu sistema qual a parte financeira que ele disponibiliza. O sistema, muitas vezes, e aí o que a gente tem encontrado, ele atende a parte operacional, ou seja, controla, por exemplo, um cliente de incorporadora, a parte de venda de lote, a parte de controle de loteamento, enfim, ele atende muito bem. Quando a gente foi verificar lá a parte financeira, relatórios, fluxo de caixa, DRE, isso não tinha nada e até tinha. Quando a gente foi verificar e validar, estava horrível. Então a primeira coisa que você precisa fazer, verificar quais são os controles que você utiliza. Se é sistema, se esses relatórios eles realmente funcionam. A segunda coisa que você precisa fazer é estabelecer uma avaliação também do teu pessoal. É verificar se as pessoas que controlam, que lançam, que estão ali no dia a dia do financeiro, elas têm consciência do que estão fazendo. Muitas vezes elas estão trabalhando, mas não têm assim muita consciência da importância da atividade. E às vezes estão só fazendo um lançamento e acabam que não tendo muito cuidado. Então acaba que você ficando sem muitos dados para fazer análise. Então, assim, analisar essas pessoas, como elas estão trabalhando, e aí eu já vou para o terceiro ponto, é treinar essas pessoas. Uma coisa que a gente sempre faz é estabelecer um treinamento de classificação financeira. Para isso, começar mesmo pelo básico. Independente da quantidade das pessoas que tem, independente do nível de experiência, independente do tipo de graduação, enfim, você precisa, empreendedor, você que administra empresa familiar, você precisa sim dar um treinamento de classificação. E o que é isso? É identificar o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, o que é perda. Por quê? Porque essas pessoas elas precisam receber esse treinamento e falar a mesma língua. Eu tenho certeza aí que na tua atividade várias pessoas elas executam essa classificação. Então, se não são várias pessoas, se é somente uma, um dia ela vai tirar férias. E a pessoa lá que vai substituir, ela tem que ter o mesmo entendimento. Porque, dependendo da maneira como essa pessoa que está aí hoje classificando, ela pode inviabilizar ou ter um outro entendimento que a pessoa que vai tirar férias. Então, o ideal é ter um treinamento para nivelar todo mundo. E se a tua empresa tem mais gente, como eu disse no primeiro exemplo, essas pessoas sim têm o mesmo entendimento. Então, qual é a grande sugestão? Você identifica essas pessoas, o nível, e faz com que essas pessoas tenham aí uma espécie de cartilha. O que é uma cartilha? É identificar no plano de contas o que é que eu lanço naquele plano de contas. É mais ou menos assim, o que tem uma conta lá na despesa administrativa que ela está material de escritório. Geralmente a gente estabelece a relação de conta de um lado e do outro lado o que é que eu devo lançar naquela conta respectiva. Por exemplo, material de escritório, caneta, papel A4, durex, enfim, tudo que vai ser utilizado para atender para a prestação do serviço lá do escritório. Entendeu? Assim, a grande sacada desse negócio é que ninguém vai ter assim uma diferente maneira de pensar. Acaba que muitas vezes a gente deixa isso impresso depois desse treinamento e as pessoas, na dúvida, vão lá. Primeiro, verifica lá na cartilha e segundo, conversam entre si. Para quê? Para ter o mesmo entendimento. A terceira coisa que você vai fazer é revisar esse plano de contas. Eu falei para ter o treinamento
de custo, despesa, caracterizar isso aí dentro do sistema, ter o mesmo entendimento, mas eu preciso ter um plano de contas bem estabelecido. Um plano de conta bem estabelecido não é o gigante, não, é o usual. Então, eu sugiro que você converse com o teu contador. Se você não tem um contador, se você precisa aí de um auxílio, deixa um comentário, curte, compartilha, que a gente vai te mandar aí um modelinho que você pode utilizar e dar uma adaptada e colocar aí no teu negócio. O importante é ter esse plano de classificação financeira, que talvez aí no teu sistema eu já vi centro de custo, plano de natureza, plano de contas, categorias, agendas, enfim, identifica aonde lá no teu contas a pagar, quando você for fazer um lançamento de uma conta a pagar que você tem, geralmente algumas informações vocês vão ter que colocar: o nome do fornecedor, o vencimento, o valor da parcela e um campo de classificação. Se o teu sistema não tem isso, eu sugiro que você repense, chama o programador e verifique, atenta a ele para essa inserção. Se não tiver, eu sugiro que você troque o sistema. Ficar sem analisar é a mesma coisa que atravessar uma rua de movimentada com os olhos vendados. Então, você precisa trabalhar e ter certeza se o teu negócio é um bom negócio. Então, esses pontos são os pontos primordiais. Uma outra sugestão, e que você precisa realmente fazer, é lançar a despesa fixa. Lançar a despesa fixa, por exemplo, todo mundo começa o mês devendo alguma coisa. Então, aluguel. Se a tua empresa está num prédio alugado, provavelmente ela tem um contrato e esse contrato ele tem lá um prazo. O que é que geralmente faz com que esse contrato ele modifique? O prazo do vencimento, ele vai ter lá um acréscimo. Então, você já lança as 12 parcelas do aluguel, a previsão de salários, a previsão de luz, previsão de água. Por quê, Ricardo? Se quando chegar, por exemplo, o papel lá da luz, eu vou ter que fazer a adição. É melhor você pegar o papel e fazer uma adição do que deixar de computar na previsão financeira. Sugestão, diferencial de toda empresa que está bem organizada, que tem o controle financeiro, é fazer o lançamento desse fixo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você tiver uma oportunidade de fazer uma compra, um investimento, fazer uma compra para a tua operação, comprar um imóvel, um veículo, você vai analisar no teu fluxo de caixa, lá no teu contas a pagar, qual o dia que tem mais compromisso. Então, quando eu gero essa previsão financeira, eu fico mais ali seguro em, por exemplo, não colocar uma prestação ou assumir uma prestação no dia 20. Geralmente, dia 20 a gente paga imposto. Geralmente, 5 ou 20 as empresas pagam folha, ou dia 1º ou dia 30. Enfim, verifica aí na tua realidade e faz isso. Lança as despesas fixas. Por fim, é você analisar o resultado de tudo isso. Então, qual é o principal relatório que você vai primeiro tirar? Toda sexta-feira, você vai tirar um relatório de fluxo de caixa, onde todas as entradas e todas as saídas. Eu vou fazer um vídeo especificando isso. Eu vou fazer um vídeo dando mais detalhe, como construir. Isso é só você ficar ligado. Mas você vai ficar, na sexta-feira, você vai gerar um relatório de tudo que você tem a pagar na outra semana, pegando do sábado até a outra sexta. Por quê? Porque você vai ter uma previsão desse futuro, vai ter uma ideia de mais ou menos quanto é que você precisa resolver. Através daquele relatório lá dos dados que você fez a classificação, que você treinou a equipe, você verificou tudo isso, você vai ter uma análise de DRE. Lógico, o teu sistema ele precisa ter esses dados. Se o teu sistema não tem esses dados, o que você vai fazer é realmente buscar um sistema que tenha. Ou tentar aí criar um formulário ou alguma coisa por fora. O que a gente geralmente dá uma adaptada, mas eu não recomendo, a gente realiza isso quando não tem uma outra alternativa. Ou então quando o cliente realmente está aí numa situação mais apertada. Mas se você tem condição, é melhor você investir num bom sistema do que trocar o carro agora. Tá bom? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: precisa analisar se a tua empresa tem lucro ou prejuízo. Então, se você não tem essa noção, verifica mais ou menos quanto é que você vendeu, quanto é que você está pagando aí de fornecedor, de matéria-prima do que você revende, e verifica essas despesas. E se no final, nessa encontro de contas de tudo que você recebeu, menos o que você gastou com as compras, menos o que você gastou aí com as despesas, se sobrar dinheiro,
é sinal aí que talvez o teu negócio está bem. Se não, eu convido a você a ir para a última dica, que é contratar uma assessoria. A assessoria ela vai te dar aí, auxiliar todos esses pontos, muitas vezes também até recomendar a contratação de alguém mais preparado e também fazer o quê? Fazer com que você tenha uma visão mais profissionalizada do teu negócio. É preciso encarar finanças com a realidade. Vender muito, às vezes, nem a gente viu aqui, muitas vezes, que nem quer dizer muita coisa. Ou empresa lucrativa também quebra. Então, são expressões que eu vivo usando e eu digo para você, organizar é mais difícil que emagrecer. Tá bom? Se você acha que esse vídeo está te ajudando, te ajudou, se você conhece alguém que precisa organizar o financeiro, eu peço para você realmente enviar esse vídeo e realmente fazer com que essa empresa ou essa pessoa ela tenha uma alternativa que talvez seja a sobrevida que essa empresa ou essa pessoa precisa. Tá bom? Organiza para crescer. Valeu, um grande abraço.